Bom dia, 16 de agosto, quarta-feira. A gente está dando início aí a um possível rompimento, né, no euro, mas ainda vamos acompanhar, vamos estar trazendo ainda mais informações sobre isso. Mas antes da gente fazer a nossa análise de quarta-feira, gostaria de pedir a você que curtisse esse vídeo, se inscreva no canal e faça algum comentário lá no para a gente poder ajudar que o algoritmo entregue para mais pessoas esse conteúdo. Isso nos ajuda a fazer o canal crescer, tá legal? Vamos para cima, vamos lá fazer nossas leituras diárias, sempre com base em time frames maiores, né? Sempre, todos os dias, incansavelmente, a gente puxa, né, esse movimento aqui do semanal diário, para que a gente não perca ali o contexto, para que quando tiver no H1 ou até mesmo menor, conseguir ter gatilhos mais assertivos, tá? Exemplo disso é quando a gente tem aqui essa análise, que a gente tem esse topo, né, que foi ali em 2021, depois tem um topo mais baixo em maio, né? Então tem aqui o primeiro, dezembro de 2020, perdão, janeiro de 2021 ali, depois maio de 2021 ele faz um topo mais baixo e ele começa uma pequena correção. Mesmo que não tivesse entrado, mas com esse topo duplo, onde um topo é mais baixo que o outro, ele tem esse padrão aqui, ó, de perder essa linha de pescoço, né? Os americanos chamam de one shoulder, que é um ombro mais baixo, né? Um ombro, cabeção de um ombro só, por isso que fala one shoulder, um ombro, um único ombro único, né? E aí essa linha de pescoço, quando ela perde, a gente acaba vendo aqui, ó, um movimento aqui absurdo de, perdão, opa, olha só, de julho de 2021, né, onde que ele perde essa linha de pescoço, ele rompe, lembra, 90% dos rompimentos são falsos, então ele rompe e volta para confirmar esse rompimento, e aí sim ele vai buscar as médias maiores, e elas estão bem fechadas, e acaba rompendo essas médias, volta para confirmar o rompimento das médias e acaba caindo. Olha só, ele começa isso, tá? Eu vou dizer que o movimento ideal seria a confirmação do movimento aqui em setembro de 2021, e ele um ano de queda, Então essa é a possibilidade que a gente tem de pegar bons trades quando você sabe conduzir dessa forma. Você tem uma leitura macro e toma suas decisões no micro muito mais assertivas. Fazendo isso, obviamente, o preço se afastou da média demais, né? Setembro de 2022 ele ficou muito afastado da média e acaba voltando e criando esse canalzinho aqui de reversão, tá? Só que, nesse momento, o euro vive uma possibilidade de rompimento. E eu sempre falo, rompimento, intenção não é confirmação, então até que ele rompe e confirme, nada feito, ele pode voltar, mas ainda não o fez, tá? Porque aqui a gente tem uma região de muito interesse, de defesa, vou deixar aqui desenhado, e quando a gente puxa essa análise para o diário, para o gráfico de diário, olha aqui, a gente enxerga, né, esse suportezinho que foi feito junto com a média de 50. A média de 50 ainda está em tendência de alta, ela não fez esse movimento aqui, ó, intencional, nem ao menos ficou flat como foi aqui nessa região, nem ao menos fez isso. Então está bem perigoso ainda tomar uma decisão do tipo venda, sabe? Então ainda não tem como pensar dessa forma aí. Eu ainda preciso, hoje, quarta-feira, a gente tem notícia agora às 9h30, 11h30 e 3 horas temos um pronunciamento no FONC. Então a gente vem com notícias de moradias, notícias de petróleo às 9h30, acho que é isso mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário. É isso mesmo, né? Aqui de construção de moradias a gente tem às 9h30. Aqui não estou falando das 11 horas, mas aí tem 3 horas também o FONC, tá? Olha só, baseado que hoje a gente pode ter novidades diferentes que vão contra a expectativa do mercado, a gente pode ver a continuidade, sim, desse movimento até a média de 200 no diário, tá? No semanal, ele seria uma ideia de buscar 50 que está mais embaixo. Veja que no semanal, no diário, a média de 200 está aqui, na ponta dessa linha, tá? Vou até fazer aqui uma nova marcação, tá aqui. O diário
a 200 está mais próxima, né? Então seria o primeiro obstáculo. E aí sim a 400 teria mais ou menos a mesma região da média de 50 do semanal. Tá? Então, para a gente enxergar a possibilidade de buscar lá, vamos precisar de mais movimentos. Tá? Quando a gente olha isso tudo lá no H1, que seria o nosso ponto, né, para poder tomar alguma decisão de gatilho de entrada, de buscar uma melhor entrada com um stop mais curto, ou uma entrada boa mesmo, né, analisada com todos os elementos. Veja que eu não uso outras ferramentas aqui para não alterar tanto o seu tipo de leitura. Meu objetivo é somar com os movimentos do preço. Se você usa indicadores, eu uso outros indicadores, né? Eu gosto de usar o IFR, né? Tem gente que fala RSI, mas é só um termo em inglês. MACD, estocástico, Trix, ADX, é bem-vindo, tá? Isso são ferramentas, volume financeiro principalmente, isso são ferramentas que vão te ajudar. Mas se você tem o seu operacional, o meu objetivo não é que você mude o jeito de operar, é acrescentar uma leitura de mercado ao seu operacional. Então aqui a gente discute e compartilha a ideia do movimento desse preço e com os seus possíveis movimentos, seus possíveis obstáculos de continuidade. Veja bem, quando eu pego essa análise e trago suportes e resistências fixas, o que é? Interesse de preço, tá? O que é um suporte fixo? Que eu chamo esse aqui, ó. Então ele está ali numa região que está defendendo, tá? Então aqui existe uma defesa. Esse é um suporte fixo. O que é uma resistência fixa? Aqui a parte de cima ele ainda não conseguiu superar, então ele está dentro de um range, ele está ali lateralizado, né? Eu chamo assim, quando ele está dentro do pão não tem o que fazer, né? Ó, como se fosse um pãozinho aqui, está aqui dentro. Tem que fazer? Não tem. Para você que não entrou ainda, né? Quem está comprado aqui nessa base tem que proteger, porque pode tirar também em qualquer momento. Mas olha só, agora o que é uma resistência e um suporte móvel? Tá aqui, ó, as médias, as próprias médias fazem isso, tá? Então, olha, precisou romper, ó, estava aqui no fundo de canal, precisou romper essa resistência, que era o quê? Uma média móvel. Brigou, rompeu. Aonde que ele bateu? Em outra média móvel, tá? Então, é assim que a gente vai conduzindo no dia a dia a nossa leitura, e aí eu acredito que somado ao teu modus operandi vai dar muito certo, tá? Vai fazer tudo certo. Tem gente que fala para mim, você não usa Fibonacci? Uso, mas eu uso com o meu operacional e o meu objetivo não é mudar o seu, é ajudar com movimentações do preço, tá? Vamos lá, seguindo então. A questão do H1 é justamente essa. A gente tem uma média, está tudo bagunçado, né? Todos os movimentos, juntamente com os outros time frames, né? Ele está bagunçado. Por quê? Média de 50 no H1, ele é o quê? Direcional, tá? Direcional. Agora, no semanal, ele ainda não fez o mesmo movimento. Concorda? No semanal, ele está apontado para cima. Então, no semanal, ele é o quê? Até que se prove ao contrário, dá tempo da média chegar. Lembra que eu falo? Ou o preço volta na média ou a média no preço. Se o preço voltar na média e ele continuar subindo, ele está mantendo o padrão que ele está nesse momento de dentro do canal. Nessa LTA. Agora, para que ele mude isso totalmente, ele precisa virar essa média. E para isso acontecer, ainda vai algumas semanas, né? Porém, lá no H1, ele se antecipa, obviamente, né? Os time frames menores antecipam os maiores. No entanto, o norte da direção nunca é do menor, é do maior, né? Quem manda é uma hierarquia de times, né? Então, aqui a gente vê isso. Então, aqui, quando ele perde, olha aqui que padrãozinho, tá? Vou fazer um comentário rápido. Isso aqui acontece frequente, vale o comentário. Vou tirar só essa parte, tá? Só isso aqui, ó. Topo na 400. Topo entre as médias, que eu não gosto de operar entre médias, mas aconteceu aqui um topo mais baixo. Perda das médias e a 50 ainda não estava alinhada. Mas mesmo assim, você tem uma sequência de topos mais baixos e uma perda de linha horizontal. Quando ele perde, ele se afasta da média. Então veja que daqui até aqui ele afastou muito rápido da média. O preço volta na média ou a média vai no preço. Não fica afastado para sempre. E aí o que acontece? Ele volta e está lateral, né? E nesse momento ele se encontrou com a média, mas está ali.
parada ainda. A única coisa que a gente sabe é que vai sair daí em algum momento. Vamos lá no Japa, o USDJPY, tá? Japinha aí querendo romper o topo, mas está segurando, igual ao euro tá lateral. Vou puxar aqui para o semanal para a gente continuar o padrão de leitura, tá? Ó, eu tinha feito essa marcação no semanal, que é onde era aquele topo que houve a intervenção do Ministério de Finanças japonês, né? O Banco Central de lá. Ele fez uma interferência naquele ponto aqui, nesse chapéuzinho azul que eu fiz aqui, feio. Deixa eu melhorar esse desenho. Então aqui houve a intervenção. Né? Tinha sido anunciado no evento na Europa, estavam todos os dirigentes presentes de vários países, e ele havia falado que o Japão teria um grande interesse de defesa ali por volta dos 145. E assim o fez, mas olha só, o mercado já engoliu isso tudo de volta. Ele não tinha mudado essa tendência, mesmo com essa agressividade toda, ele estava mantendo as médias alinhadas ascendentes. Então, até que se provasse o contrário, não tinha venda, tinha compra. O movimento, inclusive, era gatilho de compra quando ele fez esse toque aqui e voltou, né? Veja que a gente usando apenas a análise do movimento do preço no gráfico, ele tem essa defesa em cima das 50. Na verdade, na época, quando isso aconteceu, a 50 não estava ali encostada ainda, mas estava próxima, estava bem próximo. Então, ele nem chegou a encostar na 50 na época, mas chegou e já voltou. Né? Se você usar essa daqui, eu gosto de usar a média ponderada, então a ponderada estava um pouquinho mais embaixo. Enfim, o caso é que ele volta nessa região, devolve tudo aquilo que foi defendido, né? E isso acontece devido aos acontecimentos que vão fluindo durante o período. Agora, nesse momento, ele está ali 145, 746, não conseguiu chegar ainda à casa dos 146, e aí existe uma grande tensão em cima disso. Inclusive, foi noticiado no Reuters sobre a possibilidade do Ministério das Finanças em fazer uma intervenção nessa região, porque ele já tinha feito isso, já tinha falado que ia fazer, fez, depois ainda assumiu que faria de novo. No entanto, se fez, não gerou nenhum efeito, mas eu acredito que não, porque eles estariam jogando bastante dólar para esfriar um pouco, né, esse ânimo do mercado, essa volatilidade. E aí a gente está com essa barrinha agora aqui na semana. Hoje é quarta-feira, a barra ainda está pequena. Vamos ver o que vai acontecer com as notícias de hoje, se vai trazer alguma movimentação. A gente está de olho também no índice japonês para poder acompanhar. Mas essa análise trazendo aqui para o diário, né, a gente encontra essa escadinha, né, essa escadinha ali que vai e vem. A gente está aí desde segunda-feira vendo esse movimento. Terça já ficou no 0 a 0 praticamente, né? E hoje está ali com o movimento ainda brigando. A gente continua de olho aqui nessa ideia do que pode fazer. Por quê? Está afastado da média. Tá? Então, todas as vezes, quando a gente pega aqui um afastamento de média muito grande, aqui não é diferente. Tá vendo? A gente está afastado da média. Um pouco menor que o anterior, mas vale essa atenção, né? De estar acompanhando. Opa, será que vai continuar subindo mesmo tão longe da média? É possível? Lógico. Lembre-se do lado direito do gráfico, tá? O que eu falo? Quando eu falo lado direito do gráfico é isso aqui, ó. Tá? Quem que sabe o que vai acontecer são apenas algumas pessoas no mundo. O que a gente usa é as informações que passaram para determinar ali um possível padrão e assim diminuir a probabilidade do erro, tá? E inevitavelmente em algum momento a gente erra, mas a probabilidade é essa, né? Ele pode esticar, lógico. É um padrão comum? Não. Está muito longe da média, é muito raro isso acontecer. Quando você puxa o gráfico, você vê esse fato assim acontecer muito. Ó. Aqui um exemplo. Tá? Eu gosto de usar a 20, tá? No caso a 20 estaria por aqui. Perdeu, está muito longe da média, o que aconteceu? Ele voltou, encostou na 20, ficou longe, ainda esperou mais um pouquinho, quando estava mais próximo desceu, bateu aqui na 200, não teve como, né? E aí ele vai construindo, a 20 foi trazendo por aqui, né? Então, nunca fica tão longe da média assim, é uma referência, então a gente fica de olho nisso daí. O movimento é comprador, a tendência é de alta, né?
a atenção fica justamente em cima daquilo que o Ministério das Finanças falou. Apenas isso, tá? E um apenas já muito forte. Quando a gente olha lá no H1, quando a gente olha aqui no H1, a gente vê mais um pouco mais fácil, a gente consegue entender esse detalhe aqui, ó, tá? Esse rangezinho que está construído. Então, das duas, uma, ou ele realmente vai sair daqui, romper, e provavelmente ele confirma para subir, ou ele volta, né? E para perder agora ele já tem que perder toda essa região para que ele inverta essa posição. Então, para a gente ver a média fazendo isso aqui, ele vai precisar perder todo esse range. Não é assim tão simples, né? Chega e faz. Aí às vezes eu falo isso, a pessoa assiste, né? E aí o que ocorre ali nas 9h30? Uma barra gigantesca rompendo isso de uma vez, é possível, lógico. Mas não é um padrão. Legal? Nesse momento todas as médias estão ascendentes, aí eu vou fazer, vou deixar aqui esse padrão. O H1 é esse o padrão, tá? E ele está alinhado com os outros time frames. O H1 no caso está alinhado com o diário, está alinhado com o semanal, diferente lá do euro, né? Que tem uma desavença ali dos time frames. Mas quando todos estão alinhados, aí tem que segurar o rojão aí para continuar subindo, tá? Não é uma call. Vamos lá, vamos seguindo. GBP, nosso Giba de cada dia, nosso Gibeira, né? Gibeira aqui também defendeu bem, né? Defendeu forte essa regiãozinha aqui do fundo de canal, defendeu muito bem, tá? Vou até puxar um pouco maior esse range aqui, porque ele teve, esse aqui foi feito de notícia, né? E aí ele acabou devolvendo tudo, mas a defesa maior eu vou colocar nesse range de cima. Então isso não tem grande influência na decisão não, a não ser se você puxar FIBO, aí sim você puxa lá da ponta do pavio, tá bom? Dica, tem gente que puxa FIBO, não puxa de pavio. Fica essa dica, pavio é preço, tá? Vamos lá. E olha só que interessante, que ele, para romper a 200, fez um grande trabalho, voltou, acabou devolvendo, mas ele se manteve em fundos ascendentes. Então isso aqui é uma característica que a gente tem que ter olhar, tá? Então ele está construindo esse canalzinho aqui. Tá difícil, obviamente, tem duas médias para ele trabalhar. Então ele está fazendo esse trabalho aqui. Tá? Apesar que eu fiz essa leitura, comecei errado, me perdoa, vamos lá puxar no semanal, mas a gente já se adiantou aqui no H1. Ó, no semanal é aquele fundo. Opa. Ó, no semanal é aquele fundo de canal que foi defendido. Lembra? 90% do rompimento é falso. Ele tentou romper, ele ainda está dentro do canal. Então, para ele perder esse canal agora, para a gente falar assim que ele está fora do canal, ele precisa furar o canal a partir daqui, do 1,26,590, né? Às vezes voltar a confirmar para buscar 50. Aí seria igual aquela leitura do euro. Os dois sempre muito próximos. E deixa eu só tirar essa sujeirada aqui. E no diário, no diário, fundão de canal e está abaixo das 50. Agora olha a direção das 50, né? 50 até aqui, se prova o contrário, é isso daí. Isso é porque eu gosto tanto de operar usando médias móveis como referência guia, tá? Porque para ele virar essas 50 vai muito preço movimentado, vai muito contrato ali negociado, né? Ele está fazendo aqui fundo de canal, vai na média, fez um fundo mais baixinho aqui, tá indo aqui. Ah, pode ser um fundo duplo, a gente falou isso acho que no vídeo anterior ou algum vídeo para trás aí. Pode, tá? Pode ser, mas para isso confirmar ele precisa romper essa linha superior que eu desenhei, essa resistência. Enquanto isso não acontece, é só uma intenção. E lembrando sempre para não esquecer, para que martele mesmo algumas regras na sua cabeça, intenção não é confirmação. 90% dos rompimentos são falsos, né? E o preço vai na média ou a média vai no preço. São coisas que você tem que ter mantra na sua vida, isso daqui. Vamos lá no H1. E aí no H1 a gente já estava fazendo essa leitura, né? Só percebi que eu comecei já empolgado aqui no H1. Mas é isso. Aqui, nitidamente, a gente tem topos ascendentes e fundos ascendentes
até que ele saia dessa situação. Esse é o padrão dele, tá? Vamos seguindo na leitura. Vamos lá, DXY. DXY, né? Vou trazer aqui para o diário, ficar um pouco mais econômico nessa leitura. Semanal, tá vendo? Semanal fica até mais fácil a nossa leitura. Ele estava ali, chegou nessa região lilás aqui que eu tinha marcado, que foi bem defendido, e ela acabou furando, mas já voltou para fora dela, mas ainda continua com topos descendentes e abaixo da média de 50 no semanal. No diário, ele fez o toque da 200, tá bom? Então ele fez esse toque da 200 aqui, tudo intencional, todas as médias intencionais direcionais. Então a gente vai ver o DXY aqui nessa seta que é o ponto de interrogação, né? Por quê? Porque ele pode voltar para 50, agora para ele romper, ele ainda vai ter esse outro desafio caso ele consiga romper a 200, ele ainda tem a 400 aqui em cima, né? Então não é assim a vida do DXY não, ainda dá de encontro com essa resistência fixa aqui, tá? Então a vida dele está um pouquinho complicada. Pode romper? Pode, dependendo do que vai acontecer agora às 9h30. Vou até me adiantar aqui para a gente continuar a nossa leitura, tá? Vamos buscar aqui CM. Tá aqui. Milho, tá? Vou puxar o milho aqui no semanal. Milho, vou estar operando no CCMU, tá? No U, tá negociado agora 52,60, uma forte intenção de rompimento ali daquele suporte. Esse suporte da linha amarela que eu marquei. Agora, qual que é o detalhe aqui que eu trouxe e estou falando todos os dias? É isso aqui, ó, essa distância que ele tá da média de 50, tá ok? Então, para ele reverter esse preço, precisa estar acima desse 60, tem que estar acima de 60, para eu acreditar que ele possa voltar à média ou possa pelo menos sair dessa situação aqui de rompimento. Pode continuar caindo, ele já tem uma distância da média boa para ficar parado, mas preço é preço, né? E aí a gente pode ver às vezes o preço fazer mais um pouco aqui para descer, mas nesse momento o suporte está defendido, o mercado abriu e ele está trabalhando nesse suportezinho, tá? Qual que é a confirmação do rompimento? É isso daqui. Se ele rompe, volta para confirmar e continua caindo, tá legal? Fora isso, eu ficaria de fora numa ideia de trabalhar vendido aqui, entrar numa venda, tá? Tá muito longe, bem perigoso, bem perigoso. No diário, né? Segue aí, ó, tá vendo? Média de 50 retinha, olha isso, pá, né? Parece que eu desenhei ela, de tanto que ela tá retinha ali, né? Mas o que acontece? Média de 50 flat, igual ela tá aqui agora, ela só mostra o rangezinho, né? E aí pode estar rolando uma acumulação desse movimento. Olha que rally bonito, né? Olha aqui, então você vê uma lateralização aqui em cima, tava todas as médias alinhadas, e quando ele rompe esse movimento aqui, ele faz o grande rally. Agora, isso aqui que pode estar acontecendo? Uma acumulação de contratos aqui para criar um novo rally e poder até mesmo voltar o preço acima dos 60, ou quem sabe com os próximos acontecimentos do mercado isso ser uma redistribuição e continuar descendo, tá? Então vamos falar assim, qual que é a real do preço? A gente nunca sabe, né, por se tratar do lado direito, mas aqui na questão venda eu ficaria em alerta, eu ficaria receioso de trabalhar vendido agora, tá bom? Mais seguro seria esperar ver o que acontece. Para os dois lados, tá? Tanto um rompimento, ele voltar a confirmar para continuar descendo, quanto ele romper esse caixotinho e confirmar para voltar à média de 200, que seria a 50 lá do semanal. Vamos continuar aqui. Soja, suportezinho aqui do diário, né? Mas deixa eu passar rápido aqui no semanal para a gente manter o padrão. Tá lá preso, né? Preso entre a 50 e a 200, tá? Então aqui a 50 está direcional para baixo,
A 200 para cima está apertando o preço nessa região, o ideal é que se espere sair dali, porque qualquer coisa fora disso você vai estar tentando adivinhar. A 50, a 200 e a 400. A 200 e 400 aqui faz papel de resistência, tá? E ele já tem esse suporte marcado aqui que a gente fez. Então precisa entender o seguinte: ele faz isso daqui, rompe essa região que está marcada, espera a confirmação. Ele rompe as médias maiores aqui em cima, espera a confirmação. Aí você começa a entender que existe algum movimento. Do contrário, aqui está muito. Agora vamos fazer a leitura do boi, dá no BGI. Aqui. Opa. Aqui, ó, bem afastado da média. Deixa eu puxar semanal só pra gente manter padrão de leitura. Tá chegando próximo ali a média de 400, tá? Tá aqui bem próximo para encarar esse suporte aqui. A última vez que esse preço foi praticado, nem foi mais ou menos aqui. Vou colocar essa resistência como referência, tá? Então é um preço que há muito não era praticado. Vamos buscar uma linha mais técnica aqui. Olha isso. Aqui, olha aí. Então eu vou buscar isso daqui, tá? Ó, onde que a gente teve? Depois desse impulsionamento aqui em 2019, a gente teve esse toque, a gente teve esse rompimento. Então foram dois eventos que ocorreu aqui, né, com esse preço aqui. Nesses eventos que ocorreram esse preço aqui, nunca mais ele voltou. Então isso aconteceu a última vez em maio de 2020. E agora ele está voltando próximo a essa região desse preço praticado em 2020. Então tem 3 anos que ele não faz a prática desse preço. Obviamente fez essa movimentação aqui. A 50 está próximo de cruzamento com a 200 e o preço continua afastadíssimo da média, tá? Então a gente vai ter muita atenção aqui. Vamos até colocar aquela setinha para a gente deixar marcado e conversar em outras vezes, né? Se ele vai buscar ali o toque da média de 400. No diário, né? Olha lá, tá aqui marcado, aquele ali é do semanal, a gente não pode esquecer. Agora, no diário ele tá bem esticado da mesma forma, né, que eu disse, tá bem esticado e ele tá com um gapzinho aqui para fechar também, tá? Então ele tem esse gapzinho para fechar, né? Lembrando que todos os gaps serão fechados, ele ainda tá devendo alguns gaps aqui, ó. Tem esse gap de trás, tá? Faz parte fechar. Muita gente fala assim, fechar, fecha, só não sei que dia, né? Pode ser que demore. Mas essa é a minha ideia de boi, que é o que? O preço está muito longe da média, é uma tendência de baixa forte, tá? Agora, se você tá no movimento, tá vendido, tá lindo. Eu colocaria um alvo ali nessa região de 400 semanal. Se você está pensando em comprar, esperaria o toque e um sinal de reversão. Essa seria um contexto bem simples, né, de análise de compra do preço. Obviamente, quem é do mercado de agro, ele usa outras informações, né, também para o arroba. Então, trouxe alguns pares de câmbio de XY, que isso talvez de alguma forma possa ajudar nessa análise de gráfico, tá? O gráfico sempre conversa com a gente, para quem gosta de análise técnica, análise gráfica, tá ok? Então é isso, quarta-feira, 9h15, daqui a pouquinho notícias 9h30, vamos ver o que isso pode trazer de volatilidade e amanhã a gente volta com mais. Forte abraço.